Bom, então hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre o saneamento básico sustentável. Nas aulas passadas, a gente falou bastante, né, sobre as políticas de saneamento, sobre a legislação. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre o saneamento básico sustentável. Nas aulas passadas, a gente falou bastante, né, sobre as políticas de saneamento, sobre a legislação, sobre as novas mudanças que vieram por intermédio do marco legal do saneamento. E aí, essas legislações, né, essa nomenclatura de leis, essas normas que já existem, ela rege um saneamento que a gente costuma chamar de saneamento não sustentável ou um saneamento mais clássico, né, que é esse saneamento que já existe aí desde o mundo antigo. Entretanto, o planeta, ele passa, né, ele vem passando por uma série de mudanças climáticas e essas mudanças elas são decorrentes puramente das ações antrópicas sobre o meio. E aí, à medida que essas ações vão se intensificando, as consequências dessas ações também vão se intensificando, e a gente tem que buscar, né, cada vez mais alternativas para que o saneamento para que a gente consiga fazer um saneamento que seja mais adequado ao meio. Porque é muito lindo eu chegar e dizer, todo município vai ter que ter um sistema de coleta de esgoto, que vai coletar esgoto de todas as casas, e aí vai levar para uma estação de tratamento. Essa estação de tratamento vai tratar o esgoto e vai devolver esse esgoto para a natureza, né, para o manancial. É muito fácil eu dizer isso. Mas nem todos os municípios, né, e nem todos os municípios do país se encontram nessa mesma situação. Vai ter locais onde simplesmente não tem como construir uma estação de tratamento de esgoto porque não tem um recurso. E aí, como é que fica? Então, a intenção da aula de hoje é trazer algumas alternativas, né, de saneamento básico sustentável, principalmente de baixo custo, que podem ser aplicadas em locais individuais. São pequenas tentativas. Muitas vezes você vai, por exemplo, numa área rural de um município qualquer e nem banheiro a galera tem, né? Não usa nem o sanitário, não faz as suas necessidades fisiológicas no meio do mato. Então, é tentar reduzir esses impactos, né, numa esfera menor e depois, né, se possível, ampliar essa esfera. Então, o saneamento sustentável, ele é aquele saneamento que busca propor ações, né, que sejam ambientalmente corretas, busca preservar o meio ambiente com as suas características naturais e da forma mais correta possível. Ele tem que ser socialmente aceito, porque não adianta eu querer implementar um sistema de saneamento que as pessoas não consigam utilizar. Né? Inventei aqui uma fossa, um sistema de fossa, que, sei lá, ela é um corador de fezes a céu aberto, digamos, né? Uma coisa bem esdrúxula. Quem é que vai aceitar isso dentro do seu quintal? Então, assim, mas é porque a fezes tem que dissecar e tem que ressecar e o sol... Meu amigo, beleza, mas eu não quero, né? Eu não quero. Então, assim, são medidas que, além de tudo, elas têm que ser socialmente aceitas, não só pelo conceito, mas também pela facilidade do uso. Tipo, tem que ser uma coisa fácil de eu manobrar. Não adianta eu chegar aqui com a tecnologia high-tech, chegar para um vaqueiro que mora no interior do Iraponga, né? Dizer assim, meu filho, tá aqui, você vai ter que manusear esse equipamento aqui, é um controle cheio de botão. Não tem, entendeu? A gente tem que aplicar técnicas que sejam simples e que sejam aceitas principalmente por quem vai utilizar essas manobras. É economicamente viável, né? Porque uma coisa está diretamente relacionada com a outra. A gente tenta fazer diversas tecnologias surgirem, mas eu sei que quanto mais tecnológica é a solução, mais caro também vai ser a solução. Mas nem sempre o mais caro é o mais adequado para aquele ambiente, para aquela região. Então, a gente tem que ter a viabilidade econômica. Então, o saneamento sustentável, ele promove o fechamento do ciclo integrado da água e dos nutrientes. Então, porque assim, quando você coleta água no rio para poder consumir, não é fazer com abastecimento de água. Você está retirando somente água. Mas quando você está efluindo, o seu dejeto, ele não é só água.
Ele é água e ele tem nutrientes. E aqueles nutrientes ali, dependendo da situação, eles podem ou não influenciar bem ou mal no solo ou no próprio corpo hídrico, que é aquele que vai receber aqueles rejeitos. Então, o saneamento sustentável, ele busca dar um ciclo, né, dar um fim para o ciclo desse consumo, do consumo da água, e um final digno, né, para os nutrientes que vão junto dela, quando a gente fala de esgotamento sanitário, principalmente. Então, o nosso saneamento sustentável ele vai ser uma abordagem diferente de todas as abordagens tradicionais, né, ou de todas as abordagens clássicas, que a gestão das águas, de gestão de águas residuais, principalmente de águas residuais, né? Por quê? Ele considera aspectos tecnológicos, aspectos sociais, ambientais e econômicos. É tudo aquilo que eu falei. Eu tenho que ter uma tecnologia adequada, mas eu tenho que pegar uma tecnologia e colocar em um local onde as pessoas que estão ali podem pagar por ela, vão saber usar e vão querer usar aquela tecnologia. Porque nada sem a aprovação do consumidor final, nada faz sentido, né? A gente tem que ter todo mundo integrado, engenharia e sociedade trabalhando juntas para que isso funcione. Então, ele é uma abordagem que considera o saneamento de forma holística. Eu falo muito de visão holística de engenharia, que a gente tem que ver o todo, né? E o saneamento sustentável, ele vê isso. Porque o saneamento clássico, ele vê o quê? Ele vê métodos de você deixar o esgoto agradável para quem está consumindo, para o ser humano. Ele não está muito preocupado com o meio ambiente, não. A preocupação ainda é o quê? Tratar e colocar. Por quê? Porque tem uma lei que obriga eles a tratarem e jogarem o esgoto. Não é porque eu vou poluir aqui o meu corpo hídrico e mais a jusante, prejudicarei pessoas. Não, é porque existe uma lei, né, que obriga isso a acontecer. Então, o saneamento sustentável, ele difere do saneamento clássico, né, do saneamento tradicional, principalmente quando ele considera a excreta e as águas residuais como recursos valiosos. O saneamento tradicional considera excreta como um lixo. Não, isso aqui é rejeito orgânico, ele vai o quê? Ele vai tratar, vai devolver água para o manancial e o que fica, o sólido, é descartado no aterro. O saneamento sustentável, não. Poxa, ali eu tenho uma fonte de nutrientes orgânicos, né? Então, por que eu não posso reaproveitar isso aqui? Por que eu não posso reinserir esses nutrientes dentro do meu ambiente? Então, o saneamento, ele considera tanto a água de reuso, né, tanto as águas utilizáveis, como as excretas, como uma fonte de recursos, como recursos, inclusive, valiosos, né, que eles vão ter significativas quantidades de energia, nutrientes e água, que vai ser tudo aproveitado aí, e isso acaba protegendo mais ainda os corpos hídricos e também ainda auxilia na produção de alimentos, né? Porque a grande maioria, não vou dizer a grande maioria, né? Mas existem muitos fertilizantes que viram adubo, que a origem do fertilizante é o esterco. O esterco nada mais é do que cocô de vaca, né? Então, você tem ali excretas, você coleta, você limpa, você trata e extrai apenas ali os nutrientes essenciais e com isso vai dando uma nova vida, né? Vai reinserindo isso aí dentro do ciclo e transformando o que era lixo em matéria-prima valiosa, inclusive. A gente tem algumas abordagens, né, ao saneamento. Então, os sistemas de saneamento, eles se implementam atualmente em duas categorias, né? A gente tem os sistemas convencionais, que são os sistemas centralizados. Então, o que é isso? É um sistema único que vai coletando, né, de vários lugares e, ao final, trata todo mundo numa estação e pega esse esgoto tratado e joga no meio ambiente. E a gente tem os sistemas locais, que são as fossas ou as latrinas, que aí acontece dentro de cada unidade habitacional. No interior é muito comum você ter uma casa, ainda hoje as casas do Minha Casa Minha Vida, né, que não é mais Casa Verde e Amarelo, tá? Os conjuntos habitacionais populares, você tem ali construído com fossas, né, casas novas, que nem todo município, como eu estava falando no início, nem toda cidade oferece um sistema de coleta de esgotamento sanitário, porque são obras caras, né? E a gente viu dados sobre isso. Mais de 50% da população não tem acesso a esgotamento.
e nem por fossa, viu? Desses 46 que tem, a maioria é por fossa e latrina, é uma coisa individualizada, não é nem rede, passando aí nas casas das pessoas, né, para coletar. Então, em ambos os casos, né, o projeto do sistema, ele se baseia na premissa clássica, de que a água e a excreta devem ser eliminados. Então, o que é que você faz quando você tem uma fossa? A fossa fica lá, você vai jogando descarga dentro, descarga, até que chega um dia que você chama um caminhão e ele esgota. Aí o que é que ele faz? Deus proverá, né? Teoricamente, ele joga dentro de uma estação de tratamento. Mas ninguém garante, né? E o sistema centralizado, ele coleta todo o esgoto que vai da tua casa, vai ser coletado e vai jogar isso também dentro de uma estação para ser tratado e eliminado. Também é assumido, né, que o ambiente pode assimilar essas excretas com segurança. Existe um termo chamado autodepuração de um corpo hídrico, que ele é nada mais do que o quê? A capacidade que um rio ou um manancial qualquer tem de diluir a poluição que é jogada dentro dele. Então, eu moro aqui na beira do rio, eu jogo a minha fossa que vai para dentro do rio e a água dilui. Realmente, isso acontece. Mas dependendo da qualidade da água que já existe no manancial e do que é que a gente está jogando, isso pode não acontecer. E esse pressuposto, ele é equivocado. A gente achar que todo e qualquer corpo hídrico ele vai se autodepurar. Isso pode não acontecer. E aí, quando isso não acontece, aí vai criando um acúmulo de matéria orgânica dentro do corpo hídrico, vai eutrofizando, você vai matando a fauna e a flora aquática. Então, além disso, quando eu tenho um excesso de matéria orgânica, né, dentro do corpo hídrico, essas matérias orgânicas acabam alimentando as algas. E alga é tipo uma erva daninha do capim, né? Que a gente tem aquelas ervinhas que crescem muito, que o pessoal chama de erva daninha, mas nem é daninha, a pobre só cresce em ambiente hostil, né? Fazer o quê? Se ela é uma planta que sobrevive a coisas que as outras não. Aí acaba que as algas têm essa mesma função. E aí, quando vai criando muita alga dentro do rio, a alga rouba todo o oxigênio, mata peixe, mata planta aquática, mata tudo. E aí o rio fica morto, né? Extremamente eutrofizado. E aí a gente considerar que o rio vai ter a capacidade de diluir todo o cocô que a gente está jogando dentro dele, né? Acaba que dá origem a uma gestão de resíduos que segue o fluxo linear. Ou seja, vou colocar ali, vou colocar. Só que isso nem sempre o rio vai ter a capacidade disso. Aí eu posso acabar gerando uma poluição grave ao meu ambiente, né, que pode ser muitas vezes irreversível. A gente tem altos rios urbanos, principalmente, poluídos, a gente vai falar desses rios na aula que vem, por conta desse excesso de jogar as por dentro, a galera vai jogando sem se ligar. Então, assim, o desenvolvimento tecnológico, né, que tinha por objetivo resolver os problemas de saneamento, ele acaba se tornando parte do problema e não a solução. Por quê? Porque se você agora faz altas tecnologias para desenvolver estações de tratamento de esgoto, mas se o efluente ele não é devidamente destinado a essa estação, aí porque não tem estação, o pessoal não trata de jeito nenhum. Então, acaba que é uma parte do problema, deixa de ser a solução final. Como eu falei no começo, não tem como eu obrigar todo município a ter uma rede de esgotamento. Seria o ideal? Seria, mas a gente sabe que isso não consegue, né? Não consegue se alcançar esses objetivos simplesmente baixando um marco legal e abrindo licitação para a empresa privada fazer isso. Você tem que dar meios, né? E meios é investimento federal mesmo, né? Investimento da União em infraestrutura básica de saneamento. Né? A gente não vai dar o dinheiro, a gente vai fazer a obra. E aí sim começar, juntamente com isso, educar a população e conscientizar que ela vai ter que pagar uma taxa por aquele serviço, que não é um serviço que vai ser ofertado, né? De forma gratuita, etc. Então, tem uma série de abordagens que são necessárias fazer do que simplesmente, a minha estação tem a melhor tecnologia e acabou-se. Né? Então, não dá para ser simplesmente assim. Aí, vou falar um pouco aqui sobre o sistema. Né? O sistema local, que é a fossa séptica, né? Ele é um sistema
de saneamento que forma uma barreira incompleta entre os utilizadores e o meio ambiente. Ele basicamente é um buraco no chão, né, forrado de concreto, que você joga os dejetos dentro e aí ele retém os sólidos. E tem uma parte embaixo, que é o que a gente chama de sumidor, vocês vão ver todo o dimensionamento de fossas lá em saneamento 2, que vai dissipando a parte líquida, e essa parte líquida vai infiltrando no solo, né, que é o que a gente chama de sumidor. E aí, com o tempo, é necessário esgotar a parte sólida. Então, assim, em tese, até que funciona bem. Só que a gente esquece um pequeno detalhe. Os agentes patógenos, né, eles vão na água. Então, eles acabam se filtrando no solo junto com a água. Eles não ficam nas fezes. Eles vão dissolvidos na água. Né? E aí, dependendo das distâncias com outros corpos hídricos, até subterrâneos, ele pode cair direto na natureza e acabar contaminando também. Esses sistemas, né, a fossa pretende ser uma barreira entre os seres humanos e a excreta. No entanto, essa barreira acaba sendo incompleta. Por quê? Porque a barreira não vai travar a água, que vai acabar levando os micro-organismos para o meio ambiente mesmo assim, e aí outra pessoa vai lá e vai beber aquela água que está contaminada com a fossa do vizinho. Então, a barreira é com quem descarta, né? E não com quem consome mais a jusante. Geralmente, essas latrinas, né, que são as fossas, são projetadas para reter sólidos e infiltrar os líquidos, foi o que eu falei, através de sumidouros. Mas, quando o líquido vai, os micro-organismos, os nutrientes e os patógenos vão também, né, acabam se filtrando também. Tem que ter o cuidado, porque o sistema ele é local e ele é local para a gente que está o dono do uso, né? Para os outros pode ser que não seja tão eficiente assim e cause um problema. Nos sistemas convencionais, né, centralizados, são aqueles que a gente tem uma rede coletora de esgoto municipal. A gente tem aqui as casinhas, né? E aí eu tenho aqui a tubulação, ó, que vai coletar, né? De cada uma das casas é ligado a essa tubulação, né? Vai recebendo, até que eu tenho. É o contrário da água. A água você sai grande e vai diminuindo. Aqui você sai pequeno e vai crescendo, até que eu tenho um tubão que coleta todo mundo, né? E joga lá para a estação de tratamento de esgoto, para a estação de tratamento de esgoto, né? E aí a estação de tratamento de esgoto vai e joga no rio, né? Como um corpo receptor. Oi. Por gravidade. O esgoto ele escoa por gravidade, é que nem drenagem. Você tem a galeria, por que isso? Né? Porque na gravidade, o processo de transporte por gravidade já ajuda na sedimentação. Então, muitos sólidos suspensos já vão sedimentando dentro da própria galeria e aí fica mais barato de tratar. Ele só é bombeado na entrada da ET. Aí junta, aí tem uma elevatóriozinha que joga o esgoto para dentro da ET. Mas todo o percurso é feito por gravidade, é que nem a drenagem. Aí são caracterizados. Sim, os sistemas de saneamento são concebidos, né, para recolher as águas residuais em grande escala, né, de bairros, de municípios inteiros. São caracterizados por grandes redes de coletores, né, emissários e estações elevatórias, fazem uma ligação do local de produção local ao tratamento, ou seja, das casas até a ET, até a estação de tratamento aí. E ele depende, né, da existência de uma infraestrutura de abastecimento de água e de energia no local, porque a elevatória precisa de energia para funcionar. Então, como é que eu construo uma estação elevatória num local que não tem energia elétrica? Tem canto que não tem. A gente não faz ideia do que não tem, né? A gente não faz ideia do que as pessoas não têm. Então, a gente necessita de abastecimento de água, porque não adianta eu coletar um esgoto numa casa que não recebe nem água. Então, tem que ter a infraestrutura de água e tem que ter também o fornecimento de energia elétrica. Então, os sistemas convencionais, eles apresentam uma série de desvantagens, né? E a maior delas é exatamente esse, o fluxo linear, né? E que existe um fim de linha, e o fim de linha é a estação de tratamento. Então, a gente admite, parte do pressuposto, que vai existir uma estação de tratamento. Se a estação de tratamento falhar, se só tem uma e ela falha, e aí, fica como? Porque não vai parar de coletar. Não, para tudo porque a ET quebrou. Ninguém mais dá descarga. Faz isso? Não faz, né? Então, assim,
a gente admite que a ET vai estar sempre em bom funcionamento. E aí a gente tem, né, alguns problemas em potencial desses sistemas aí convencionais centralizados. Geralmente, a estação de tratamento ela ou não existe ou ela não funciona, né? Ou talvez não tenha uma grande capacidade para tratar todo o volume de águas residuais que chega lá. E aí também existem as ligações irregulares, né, na rede coletora de águas pluviais, é um problema sério. E mais de 90% das águas residuais a nível mundial, 90%, não recebe nenhum tratamento. Então, a gente está poluindo diariamente. Por isso que alternativas de saneamento sustentável são tão importantes, são tão essenciais, são tão urgentes. Tá aqui, ó, a gente tem a rede coletora de esgotamento sanitário, né, que é essa primeira aqui. Aí, a estação de tratamento de esgoto e joga o efluente tratado. Aí, aqui, essa de embaixo, é a rede coletora de águas pluviais, que, teoricamente, a gente não precisa tratar. Só que a água que escorre pelo calçamento urbano, ela já vai cheia de poluição, né? Tem poeira, tem tudo. E essa água ela não recebe tratamento nenhum. Aí, essa água a gente não trata, ela simplesmente ela é drenada. Porque o problema da drenagem é a inconveniência de água acumulada na pavimentação, principalmente em grandes centros urbanos, né? Vídeo Rio de Janeiro, vídeo São Paulo, que vez ou outra tem uma inundação, vídeo Fortaleza, que vez ou outra tem um nadinho aqui, que a gente dá para ir de canoa, né? Enfim, então a gente quer acabar, o objetivo da drenagem é acabar com essas inconveniências. Só que a galera faz o quê? Liga o esgoto na rede de drenagem. Ah, não vou pagar. A rede passa lá, cava ali, faz uma gambiarrazinha, não paga o esgoto, e essa água ela vai diretamente para o corpo hídrico, ela não recebe tratamento. Nem às vezes não tem nem a grade na boca da galera, ela cai direto, né? E aí vai tudo direto para o mar. Então, assim, é muito complicado. Bem complicado mesmo. Bom, aí o ciclo insustentável, né, do saneamento. A gente tem a comunidade urbana consumindo água, e aí ela só consome, né, só consome e não recupera nada. Do agrícola, ela só consome nutrientes através de alimentos e também não recupera, né, nenhum nutriente, porque ela só joga de volta sem recuperar nada. E aí você tem aumento de doenças transmitidas pela água, aumento da depleção de águas subterrâneas, né, contaminação das águas subterrâneas, e também baixos rendimentos no solo, né? A gente pensa que não, mas você vai retirando nutrientes, vai empobrecendo o solo, a água vindo cada vez mais ruim, e aí você carece de fertilização sintética. E aí entra nesse ciclo vicioso, né? Então, assim, a gente só capta... O ser humano, ele é o legítimo venha-te a mim, né? Venha-te a mim, ninguém contribui com nada. É terrível. Problemas, né, desse saneamento não sustentável. Essa fonte é interessante. Mistura de águas residuais, né, de proveniências diferentes. Então, a gente tem, nos sistemas centralizados, como eu falei, as águas elas vêm de diferentes origens, né? Aí tem estradas, uso doméstico, uso industrial, entre outros, e acabam se misturando, né? Porque está tudo ali centralizado, aí vai tudo junto. E aí acaba criando uma água residual urbana com características que são difíceis de tratar, por qualquer estação de tratamento. Você vai coletando água, esgoto doméstico, esgoto industrial, esgoto não sei o quê, quando junta tudo, vira uma misturona ali que, meu Deus, como é que trata isso, né? E aí, até as estações que possuem tecnologia de ponta acabam tendo dificuldade de tratar esse residual. Além disso, a quantidade e a variedade de poluentes, principalmente poluentes industriais, né, metal pesado, ou resíduos químicos, resíduos farmacêuticos também, acabam dificultando a reutilização da água, porque entra em contato com outros resíduos que nem eram tão ruins assim, mas são altamente... Eu não sei qual é o termo técnico que se usa para dizer que eles fazem ligações fortes, né? Altamente coláveis ali um no outro, né? E aí é difícil de dissuadir depois, né? Bem complicado. Aí a gente tem o uso da água também, né? O uso de água limpa em tratamentos. Então, assim, nos sistemas centralizados, a gente utiliza uma grande quantidade de água, não só nas descargas, tá?
também para garantir, né, um caudal mínimo aí no funcionamento da rede de drenagem por gravidade. Esse problema do caudal da rede de drenagem nem sempre é necessário, mas às vezes, como não tem inclinação necessária, aí você precisa jogar a água para poder ela escoar. Nem sempre isso é necessário. E fora isso também, se a gente trazer para a nossa realidade aqui do saneamento 1, a gente usa água tratada para lavar filtro. Tem noção que você trata a água, a água passa pelo filtro. E aí você coleta a água que já foi tratada e lava o filtro, e você descarta aquela água. Então, assim, a gente usa muita água à toa, porque eu acho que o ser humano ele pensa que a água ela é sem fim, né? A verdade é essa. Então, assim, milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem com escassez de água, né? E essa escassez, ela tem as raízes aí no poder, na pobreza e na desigualdade social. E aí, assim, a distribuição da água, ela realmente está muito pautada em gerenciamento político. Isso é pura verdade. Um bom gerenciamento de recursos hídricos, ele muitas vezes não faz uma população passar sede. Então, assim, por que nesses cantos que não tem água natural em abundância, não falta? Porque eles aplicam o recurso necessário em tecnologia necessária. Essa galera que gerencia bem, investe em recursos, investe em tecnologia para garantir a osmose reversa, dessalinização da água, né? Consegue reverter ali e evita utilizar água, né? Evitando práticas insustentáveis, como eu falei, como descarga de filtro, retrolavagem de filtro. Você já tem água tratada e você tira e, olha, é muita água para lavar um filtro. E aí nós temos os custos, né? Os custos dos sistemas centralizados também. Eles são muito dispendiosos, tá? Tanto que o sistema de drenagem, né, coletor mais emissário, pode representar cerca, né, de 70% a 90% do custo do sistema, porque o sistema de drenagem ele faz parte do sistema centralizado, apesar de não ser um único tubão lá, mas ele faz parte, né, é o mesmo sistemão. É tudo saneamento. Além disso, né, não é só a construção, que é caro, também tem a manutenção. Se a gente pegar a Suíça, né, que é um país de respeito, nos últimos 30 anos, ela já investiu 70 bilhões de francos suíços, né, nos seus sistemas de tratamento centralizados de águas residuais. Então, assim, é muito dinheiro. Um franco suíço compra 1,09 dólar americano. É mais valorizado que o dólar, olha só. 70 milhões de dólares, bilhões de dólares aí, menos, né, é mais de 70 bilhões de dólares. Aí nós temos também consumo de energia, né? Então, muitas estações de tratamento de águas residuais, né? Também, convencionais, elas são eficazes, porém muito dispendiosas, né? Além disso, possuem consumo intensivo de energia, porque o que aumenta o custo e as torna ainda mais compensatórias. Tipo, não tem gerador, falta energia, não tem tratamento. Né? Simples assim. Tem os riscos para a saúde, né? Porque as águas residuais que não são tratadas, eu acho lindas essas figurinhas, que não são tratadas e são descarregadas em massa, né, em massas de água superficiais, em rios, elas acabam apresentando um grande risco à saúde das pessoas que vivem principalmente a jusante dos locais de descarga. Tipo, eu estou soltando aqui uma sujeira, o rio corre daqui para ali. Eu estou preocupada não, estou jogando bem aqui, eu coleto ali, mas aí você e o Davi, né, acabam sofrendo as consequências de descargas que municípios fazem anteriormente. Então, assim, porque o rio, não sei o que, eu jogo dentro do rio, o rio vai se autodepurar. Mas se eu tiver muitos pontos próximos de coleta, né, de municípios próximos, no mesmo rio, pode não dar tempo. Né? É bem ruim isso aí. E essa água residual não tratada, né, ela é um vetor de doenças. A água suja, que não é tratada, é vetor de doenças. Então, causa mortalidade infantil e também reduz a produtividade laboral. E o povo acha que é brincadeira. Mas se você pegar a grande massa trabalhadora que faz o país girar mesmo, né? A galera de supermercado, a galera de entrega, a galera de logística, né? E a gente acha que a elite intelectual, os intelectuais, trabalhadores intelectuais é quem faz mover, mas não é não. Quem faz o país girar é a grande massa proletariada que trabalha para enriquecer os outros. Basicamente é isso mesmo, né? Eis o capitalismo na sua mais pura essência linda. E aí, assim, quando uma pessoa adoece, ela falta o trabalho. E aí eu escuto ele falando, faltou problema, né? Desconto do salário.
Mas quando a pessoa falta é descontado do salário, não tem outra para trabalhar no lugar, porque, enfim, né, trabalha ali, né? Então, se um falta, 10 faltam, 20 faltam, e aí faltou 2 aqui, mas faltou 2 ali, faltou 2 ali, e aí vai acumulando e acaba que a produtividade como um todo desce muito, né? E construção civil, por exemplo, se bota lá uma comida estragada e adoece 50% dos pedreiros. Fica como? As construtoras que não trabalham com volume de emergência sobressalente. Atrasa a obra. E obra atrasada, se for financiada, é juro de obra cobrado a mais no final para o cliente. Então, assim, a verba, né, alocada no saneamento, no âmbito da ajuda, né, em financiamento internacional, aos países em via de desenvolvimento, né, aos países emergentes, tipo o Brasil, ainda é muito baixa, e quando tem é mal gerida. Né? E é muito comum você ver obras de saneamento que só existem no papel e realmente na vida real nunca existiram, porque é muito fácil de você roubar saneamento, porque você diz que fez, você cava a rua, fecha a rua, não, aqui eu troquei toda a população, quem é que garante? Né? Se não tiver um controle social, se não tiver uma fiscalização grande, é muito fácil de enrolar, né? Então, é mau gerenciamento mesmo, além de pouco, é roubado. É triste fim. O país é um lixo, ou o Brasil é um lixo. O país não, o Brasil mesmo é um lixo. Então, assim, cerca de 1,8 milhões, né, de crianças com idade inferior a 5 anos morrem todos os anos. Ou seja, a gente tem uma criança morrendo a cada 20 segundos, né, por conta de doença relacionada à falta de gente. Gente, dor de barriga. Morre por dor de barriga, entendeu? Morre de diarreia. Porque em crianças, a DDA, né, que é o que a gente chama, que são as doenças diarreicas agudas, são muito agressivas. E aí o índice de mortalidade infantil é muito grande. É que a gente, no nosso bolho de privilégio, não conhece criança que morre disso. Mas se você for atrás, né, nas zonas mais periféricas, tem demais. É triste. Aí tem a questão da aceitação social, né, porque existem muitos programas que são muito bem intencionados, né, para melhorar as condições sanitárias. Mas, o que é que acontece? É uma galera que pensa e aí a decisão vem de cima para baixo, né? Hierarquicamente, você chega e diz, ó, você tem que fazer isso aqui. E não considera as preferências de quem está utilizando, né? A cultura. Então, se a pessoa recebe aquela coisa, tá aqui, ó, você vai receber aqui esse top power está sem tratamento de esgoto, você está na sua fazenda. Aí você não mora na fazenda, quem mora é o caseiro, né? Porque é sempre assim. Aí, ó, meu filho, você tem que ligar a tal hora, desligar a tal hora. Quebrou o equipamento já, entendeu? E aí, depois que quebra, a pessoa não vai atrás de consertar, porque simplesmente não é muito complicado. A aceitação social é muito importante. Aí nós temos a questão que esse saneamento, o saneamento clássico, né, tradicional, ele é um ciclo aberto também, né? Uma das maiores desvantagens dos sistemas centralizados é que esse sistema ele não favorece a reutilização dos recursos, que é o que fecha o ciclo. Você capta, consome, descarta. Capta, consome, descarta. Não tem uma ligação entre o descarte, né, e o reconsumo, um reaproveitamento. Então, é o que eu falei, o que acontece é que a água é captada, depois distribuída, ela é descartada diretamente aí nos corpos hídricos, né? E aí isso acaba rebaixando o nível do lençol freático, né? Porque quando você só joga, você faz capta água e só joga dentro do rio, você não está infiltrando essa água de novo no solo. E a infiltração, né? Vocês já fizeram hidrologia, a infiltração é o que faz a recarga do corpo do lençol freático acontecer. A gente precisa de infiltração. A chuva, quando chove, ela tem que infiltrar, porque se não infiltrar, não adianta de nada. Escoamento superficial, como na verdade é superficial, ele é uma solução ali temporária, né? Passageira, O que vai alimentar mesmo o sistema, o que retroalimenta o sistema de circulação de água são os lençóis subterrâneos, são os aquíferos subterrâneos. Por isso é muito necessário que a gente filtre, porque quando a água está escoando, o destino de todo o rio é cair dentro de outro rio, que uma hora esse rio chega no mar. Então, essa água doce está se perdendo. Né? Então, a gente precisa alimentar os lençóis freáticos, né? Os lençóis subterrâneos, os aquíferos subterrâneos, para poder a gente ter essa reserva de água. Até porque o próprio lençol freático é quem alimenta também os rios, né? Exatamente. É tudo que quando está dentro da terra, está muito mais protegido da evaporação, né?
Então, assim, por sua vez, né, os nutrientes que vêm essencialmente do solo, eles também acabam sendo descarregados, né? E ao mesmo tempo que ele provoca a erosão do solo, porque você vai levando nutriente, vai enfraquecendo o solo, você eutrofiza a massa de água. Então, assim, é muito ruim você só captar, descartar, captar, descartar. Você tem que fazer uma reintrodução, né, dos nutrientes de volta à natureza. Mas, afinal, o que é o saneamento sustentável? Eu falei tudo do não sustentável, né, para falar do sustentável só aqui agora, rapidinho, para a gente terminar. Então, o saneamento sustentável, né, ele é aquele que protege e promove a saúde humana através de um meio ambiente limpo e neutralizando o ciclo de disseminação de doenças. Então, ele tem que não ser só economicamente viável, mas também socialmente aceito e apropriado do ponto de vista tecnológico e institucional, e, adicionalmente, deve proteger também o ambiente e os recursos naturais. É tudo isso que a gente já falou, né? A gente já comentou bastante aqui sobre ele. Então, a base da sustentabilidade é o quê? É utilizar recursos com sabedoria, né? Sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. É clichê, mas a gente tem que pensar no amanhã, não tem jeito, né? Ele tem como objetivo superar as desvantagens, né, dos sistemas e das abordagens convencionais. Então, eu tenho que ter uma forma de tratar o meu rejeito sem depender de um alto custo de energia elétrica, sem depender de um alto consumo de água e sem depender de um grande sistema único. Já que eu tenho tanta gente tratando individualmente, por que não atacar esses individualmente também, né? Então, não, o saneamento sustentável em si, ele não se trata de uma tecnologia só, né? Ele é uma abordagem com certos princípios adjacentes, subjacentes, né? Que utilizam uma série de procedimentos, tecnologias e ideias, né? Para que tanto o saneamento quanto a gestão da água das águas residuais sejam sustentáveis. Então, uma prefeitura, por exemplo, ela pode promover uma ação de, vamos instalar sanitários do DDT nas residências, né? Isso é uma tecnologia que separa fezes de urina, e aí você disseca as fezes e a urina você reaproveita também. Então, pode promover uma ação. Então, vai estar promovendo uma ação de saneamento sustentável. Então, o supermercado que vender esse tipo de sanitário vai ter um desconto nos impostos, né? Nos impostos municipais, ou então a prefeitura vai subsidiar a compra desse equipamento para colocar tipo, nesses pequenos condomínios, né, que se constrói. Então, é uma série de medidas, não é uma coisa em si. Não, tem que atacar, né, por todos os lados. Então, o termo saneamento sustentável, ele está diretamente relacionado com o saneamento ecológico, né? Embora o saneamento ecológico, ele dá mais ênfase à separação da urina e das fezes e à sua reutilização na agricultura, que é um grande público, né? Então, assim, mas o sustentável ele não pensa só na agricultura, ele pensa como um todo, né? Em como a gente pode melhorar realmente a vida como um todo. Então, o princípio e o importante, né, do saneamento sustentável é porque ele reconhece a excreta e as águas residuais não como uns resíduos, mas como potenciais recursos. E aí a gente tem produção de biogás, a gente tem sistemas de saneamento sustentável, que você tem uma fossa, e aí quando a fossa fica cheia, ao invés de você esgotar, você planta uma árvore em cima, então é ecologicamente correto, alguém chama de arbolu, né? Só que aí você tem que ficar cavando várias coisas, tem que ficar cavando fossas, né? Você tem processo onde você adiciona matéria tipo cinzas, né? Que vão fazer com que a decomposição daquela fossa aconteça de forma mais rápida, e aí você fica trocando de lugar, fica abrindo um e fechando o outro. Então, são pequenas, eu vou até mostrar aqui para vocês mais na frente, né? Eu vou encerrar aqui por hoje, fazendo algumas considerações para o saneamento sustentável, e a gente retoma na aula que vem. Então, a gente tem, quanto à saúde, né, e à higiene. O sistema de saneamento, ele tem que ser uma barreira efetiva. Não adianta ser uma barreira parcial, que barra para mim, mas não barra para você. Barra para quem está produzindo, mas não barra para quem está ajusante. Não, ele tem que ser uma barreira efetiva entre o utilizador e o ambiente. E eu sou utilizador e você também é utilizador, o Davi também é utilizador. Todo mundo tem que se beneficiar com isso, né? Então, a gente tem que evitar o risco de exposição a elementos patogênicos, né? E também substâncias tóxicas
que podem afetar de alguma forma a saúde humana ao longo de todo o sistema de saneamento, né? Desde a coleta da água, o tratamento e até o ponto de reutilização, né, ou descarga por conta de populações ajusantes. Então, o saneamento sustentável, ele considera também aspectos de higiene, nutrição e melhoria na qualidade de vida. Então, políticas públicas de conscientização e de incentivo a pequenos atos de higiene, como lavar as mãos, lavar os alimentos, escovar dente, essas pequenas atitudes que para a gente é uma coisa tão normal, esses incentivos também são políticas de saneamento sustentável, porque quando você aplica, né, medidas de higiene pessoal, você acaba também promovendo melhorias aí na qualidade de vida da pessoa, né? Quanto ao meio ambiente e aos recursos naturais, de forma a ser sustentável, né, o sistema de saneamento ele deve proteger e respeitar o meio ambiente e também os recursos naturais. Quando possível, né, os recursos contidos em excreta e águas residuais, tipo energias, nutrientes e água, devem ser reutilizados e valorizados, né? E isso protege, assim, outros recursos. Exemplo, reutilizar águas residuais ou retornar os nutrientes e matéria orgânica à agricultura, substituindo o combustível fóssil por biogás, por exemplo, né? Às vezes a gente até... quando comprei meu carro, eu colocava muito álcool, porque o álcool é um combustível mais limpo, né? Depois eu descobri que quando o carro não rende e o bolso pesa, a gente acaba indo sempre para o caminho mais melhor para a gente. Mas, assim, são essas pequenas consciências, né, que a gente tem que ter. E também tem o princípio da gente usar menos energia, né? Menos água e menos recursos, principalmente recursos que são poluentes, né, tipo petróleo, tanto na construção quanto na operação e na manutenção do sistema. Vou construir aqui uma galeria. E aí vou fazer meu concreto moldado em loco, né? Vou fazer uma galeria de concreto moldado em loco. Concreto moldado em loco, nada contra, mas ele gasta muito mais água do que um pré-moldado, por exemplo, porque você tem um controle tecnológico menor, tem um desperdício de material. Então, o fato de você escolher comprar uma tubulação pré-moldada, ao invés de fazer uma galeria moldada em loco, você já está sendo sustentável quando você escolhe um material que é mais limpo, que tem um sistema de produto mais limpo, você escolher bem um fornecedor que use um Lean, que use tecnologias mais brandas, né, que usem esses concretos aí com fibra de não sei o que o pessoal bota fibra de não sei o que, ótimo, né? Reaproveitamento de materiais, né? Às vezes, resto de pavimentação que o pessoal usa como agregado, que, como não tem função estrutural, pode ser aproveitado. Então, tudo que a gente conseguir agregar valor ambientalmente correto, faz sentido, né? A gente colocar. Quanto à tecnologia e a operação, né, o sistema de saneamento sustentável, ele vai utilizar tecnologias e modos de operação que vão se adaptar bem à circunstância local. Eu já falei isso aqui várias vezes hoje. Então, todo o sistema, desde a recolha, transporte, tratamento, reutilização e disposição final, devem ser funcionais e fáceis de se construir, porque a comunidade local é quem vai manusear aquilo ali. Então, tem que ser feito junto com eles, explicado, tem que ser entendido. Essa foto é de um programa de um cara que sai fazendo essas fossas, né? São fossas sustentáveis, usando caixas d'água, que todo mundo da comunidade participa e depois eles usam como adubo, né, para as plantações. Então, assim, todo mundo participa, todo mundo entende o processo e sabe como é. Né? Isso aí traz um engajamento muito grande. Então, tem que ser uma coisa tecnológica, porque se entende que a fibra, tecnologicamente, ela vai se adequar melhor e etc., mas também tem que ser operacional por quem vai operar, né? E aí, outros aspectos também que a gente tem que observar são a robustez do sistema, né, e a vulnerabilidade aos custos de energia. Então, quanto menos dependente de energia paga, melhor. Escassez de água, questão de inundações, né, para quem vive em áreas inundáveis, assim como flexibilidade e adaptabilidade dos seus elementos técnicos, à infraestrutura existente e também ao desenvolvimento demográfico e socioeconômico, aquilo que a gente estava falando. E quando a gente pensa na população futura, né, será que os sistemas estão prontos para receber esse aumento populacional? Então, tudo isso entra na conta do dimensionamento. Aspectos econômicos e financeiros.
o custo desse sistema de saneamento ele tem que estar relacionado com a capacidade financeira de quem for o proprietário, né? O proprietário, a comunidade ou as instituições públicas. A gente recebeu aqui uma doação, pega o Bill Gates da vida, estou sem fazer nada, vou comprar aqui estação de tratamento high-tech e vou doar para o Iraponga. Então, no primeiro defeito, quem é que vai ter dinheiro para mandar ajeitar? Não tem, né? Então tem que ser compatível, tá? Então, deve incluir também o custo associado à construção, à operação, à manutenção e ao investimento necessário ao bom funcionamento do sistema. Então, se eu vou precisar de uma grande área e eu vou precisar desmatar, ou vou precisar plantar alguma coisa, ou vou precisar remover uma ou duas famílias, esses custos eles têm que estar inseridos dentro. É para poder ninguém não chegar a conta depois para alguém pagar e esse alguém nem saber, né, o que é que está acontecendo. E além da avaliação dos custos diretos, né, que são esses de construção, operação e manutenção, a gente também considera os benefícios diretos, né? Exemplo, reutilização e valorização de produto, né, como condicionador de solo, fertilizante, energia e água residual tratada, e também os custos-benefícios externos, né, que aí vai além da conta. Quando você reutiliza a água, tá aqui, coletou água da chuva para uso de descarga, ou então água de ar-condicionado para jardinagem. Você está deixando de consumir uma água mais nobre, então você está poupando ali o meio ambiente. Então, o custo-benefício disso é muito alto, né? Esses custos externos aí são a contaminação ambiental, né, e os riscos para a saúde humana também, enquanto que os benefícios incluem aumento da produtividade agrícola e economia de subsistência, né, criação de emprego, melhoria na saúde e redução de riscos ambientais. Aí os aspectos socioculturais, né, institucionais, é muita consideração sobre esse saneamento sustentável. É um sistema de saneamento, ele só pode perdurar e ser sustentável, né, se for apropriado e aceito pela comunidade. Já falei disso várias vezes. Isso inclui a construção, operação e manutenção de todo o sistema, né, não apenas as instalações sanitárias. E ele pressupõe também a aceitação social, a adaptação do sistema à comunidade, né, respeitar as questões de gênero e impacto na dignidade humana e também a segurança alimentar. Então, desenvolvimento sustentável ele tem muitos aspectos sociais, né, que levam muito em consideração. É muito legal. Na próxima aula eu vou falar aqui dos 17 impactos que o desenvolvimento social traz, né? A gente tem pessoas, prosperidade, né, parcerias, o próprio planeta ambiental, a paz também, o saneamento, o desenvolvimento sustentável, ele busca até a paz, né? Então, isso é uma coisa bem abrangente mesmo. E quanto aos aspectos institucionais, né, ele deve cumprir também os requisitos legais e promover um enquadramento institucional estável e eficiente. Então, hoje eu vou parar por aqui, né?